O torcedor do Flamengo sabe muito bem. Quando surge um garoto da base vestindo manto sagrado e mostrando personalidade dentro de campo, o coração da nação acelera. E nos últimos jogos da base rubro-negra, um nome começou a ecoar pelos corredores da Gávea, pelos gramados e pelas conversas entre torcedores apaixonados. Josmar. Sim, meu amigo torcedor, pode anotar esse nome. Aos 17 anos, o jovem atacante recém-chegado ao Flamengo já começa a chamar atenção com atuações decisivas. Em apenas 6 partidas pelo time sub-20, ele já balançou as redes 4 vezes, mostrando que faro de gol não falta para esse garoto que chegou cheio de vontade e personalidade. E quando um atacante começa a marcar gols vestindo vermelho e preto, a pergunta surge naturalmente: será que vem aí mais um talento pronto para brilhar também no time profissional? O Flamengo está no mercado procurando um centroavante, isso é fato. Mas enquanto dirigentes observam o mercado, um menino vindo da base vai mostrando dentro de campo que talvez a solução possa estar dentro de casa. E olha, que começo promissor. Josmar chegou ao clube em fevereiro, contratado após se destacar nas categorias de base do Avaí. O clube catarinense manteve 30% dos direitos do jogador, apostando que o garoto pode valorizar ainda mais nos próximos anos. E se depender desse início no Flamengo, a aposta pode ser certeira. Logo nas primeiras partidas pelo Sub-20, o atacante mostrou personalidade. No Campeonato Brasileiro Sub-20, já marcou 3 gols e deu uma assistência, participando diretamente de 4 gols da equipe. Mas não parou por aí. Na Copa Libertadores Sub-20, competição que reúne algumas das maiores promessas do futebol sul-americano, Josmar também deixou sua marca. Um gol importante e muita movimentação dentro de campo. O Flamengo, atual bicampeão da competição, garantiu vaga na semifinal após empatar em 0-0 contra o Independiente Medellín. E adivinha quem começou como titular? Ele mesmo, Josmar. Um garoto de apenas 17 anos assumindo responsabilidade em uma competição continental não é algo comum. Mas quem acompanha o dia a dia da base rubro-negra garante, ele tem algo diferente. Agora, é importante entender uma coisa. Josmar não é aquele camisa 9 clássico, o típico centroavante que fica plantado dentro da área esperando a bola chegar. Não. O garoto tem mobilidade. Ele se movimenta bastante, cai pelos lados do campo, participa da construção das jogadas e muitas vezes atua quase como um segundo atacante. Essa versatilidade chama muito a atenção da comissão técnica e faz parte de um projeto maior do Flamengo. O clube vem apostando forte na contratação de jovens entre 15 e 18 anos, buscando talentos que possam se desenvolver rapidamente e, quem sabe, chegar ao time principal mais cedo. E nesse contexto, Josmar surge como uma peça extremamente interessante. Quem também já observou o jovem de perto foi o técnico do time profissional do Flamengo, o português Leonardo Jardim. Recém-chegado ao clube, o treinador ainda está conhecendo melhor a estrutura e os talentos da base, mas já teve oportunidade de assistir alguns jogos da Libertadores Sub-20. E quando se fala em treinador que gosta de apostar em jovens talentos, bom, Leonardo Jardim tem histórico. Foi ele, por exemplo, quem deu espaço a um jovem chamado Kylian Mbappé quando treinava o AS Mônaco. Sim, aquele mesmo Mbappé que hoje é um dos maiores craques do futebol mundial. Claro, ninguém está dizendo que Josmar será o próximo Mbappé. Calma, torcedor. Mas o simples fato de o Flamengo ter um treinador acostumado a olhar para a base com carinho já anima bastante quem acompanha os garotos rubro-negros. Mesmo assim, dentro do clube o discurso é de calma e responsabilidade. O diretor da base do Flamengo, Alfredo Almeida, fez questão de destacar que o início do jogador é muito positivo, mas que o processo de formação precisa ser respeitado. Segundo ele, Josmar vem apresentando um rendimento muito bom desde que chegou, mas ainda tem etapas importantes no desenvolvimento. E isso faz todo sentido. Afinal, estamos falando de um garoto de 17 anos, que ainda está amadurecendo física e mentalmente dentro do futebol profissional. Mas mesmo com toda cautela, a verdade é que quando um jovem talento começa a fazer gols e mostrar personalidade, o torcedor rubro-negro não consegue evitar. A esperança nasce. A expectativa cresce. E a pergunta fica no ar. Será que estamos vendo o nascimento de mais um atacante da base pronto para brilhar no Maracanã?
Porque se tem uma coisa que o Flamengo sabe fazer, é revelar talento. E Josmar pode ser o próximo capítulo dessa história. E antes da gente seguir para a parte 2, deixa eu te pedir uma coisa, torcedor. Se você também ama futebol, ama o Flamengo e gosta de acompanhar as novas joias da base rubro-negra, já deixa o seu like agora. E escreve aqui nos comentários seu nome e a sua cidade, para eu saber de onde a nação rubro-negra está acompanhando essa história. Se hoje o nome Josmar começa a ecoar entre os torcedores do Flamengo, é porque existe uma trajetória de muito trabalho, adaptação e evolução por trás desse garoto de apenas 17 anos. Toda grande história no futebol começa com um sonho. E no caso de Josmar, esse sonho começou longe do Rio de Janeiro. O jovem atacante nasceu em Recife, capital pernambucana, uma terra conhecida por revelar jogadores talentosos e apaixonados pela bola. Desde cedo, o futebol já fazia parte da rotina dele. Como acontece com muitos meninos brasileiros, a bola era companhia diária, nas ruas, nos campos de bairro e nas escolinhas. Mas o salto maior na carreira começou quando ele chegou ao Avaí. Foi em 2024 que o clube catarinense abriu as portas para Josmar integrar o time sub-17. E ali começou um processo que mudaria completamente o rumo da carreira dele. No início, Josmar ainda não jogava como centroavante. Isso mesmo. Muita gente que vê hoje o garoto marcando gols talvez não imagine que, no começo, ele atuava no meio-campo. Em alguns momentos era meia, em outros chegava a atuar como segundo volante. Mas foi justamente nesse período que os treinadores começaram a perceber algo especial. Ele tinha força, tinha resistência e, principalmente, tinha faro de gol. Quem acompanhou de perto essa transformação foi o treinador Gabriel Pelosato, que trabalhou com o jogador nas categorias de base do Avaí. Segundo o técnico, a mudança de posição foi quase natural. Ao observar as características físicas e técnicas do garoto, a comissão percebeu que Josmar poderia render muito mais próximo da área. Ele tinha capacidade de finalização, boa leitura de jogo e conseguia se posicionar bem entre os zagueiros. Foi então que veio a decisão, transformá-lo em centroavante. E a aposta deu resultado. Com o passar do tempo, Josmar começou a mostrar evolução rápida. Ele passou a entender melhor o posicionamento dentro da área, aprendeu a explorar espaços e também se tornou perigoso nas jogadas de transição. Outra característica que chamou a atenção foi a capacidade de se esconder da marcação dos zagueiros. Sabe aquele atacante que aparece do nada para finalizar? Pois é. Josmar começou a desenvolver exatamente esse tipo de movimentação. Mesmo quando a bola não chegava diretamente nele, o garoto estava sempre bem posicionado para participar das jogadas ofensivas. E quando a oportunidade surgia, ele aproveitava. Durante sua passagem pelo Avaí, Josmar acumulou 70 partidas, com 23 gols marcados e uma assistência. Para um jogador ainda em formação, são números que mostram consistência. Mas um momento específico marcou muito a trajetória dele. Em novembro do ano passado, Josmar teve a oportunidade de fazer sua estreia no time profissional do Avaí. Um momento que todo jovem jogador sonha viver. Do outro lado estava o Vila Nova. O jogo terminou empatado, mas ficou marcado por algo histórico. Josmar marcou um dos gols da partida. E não foi qualquer gol. Com aquele lance, ele se tornou o jogador mais jovem a marcar na era dos pontos corridos da Campeonato Brasileiro Série B. Um feito enorme para alguém que ainda estava dando os primeiros passos no futebol profissional. Esse momento chamou a atenção de vários clubes, e claro, o Flamengo estava observando. O rubro-negro tem um dos sistemas de observação de talentos mais fortes do país. Olheiros acompanham campeonatos de base por todo o Brasil, buscando exatamente jogadores com potencial de desenvolvimento rápido. E quando o nome de Josmar começou a aparecer nos relatórios, o interesse foi imediato. O Flamengo decidiu agir rápido. A contratação foi concretizada em fevereiro, com o Avaí mantendo uma parte dos direitos econômicos do atleta, apostando que ele pode se valorizar ainda mais no futuro. E bastaram poucos jogos para o garoto mostrar que a aposta pode valer muito a pena. Além da capacidade de finalização,
Principalmente com a perna esquerda, sua dominante, Josmar também demonstra algo que treinadores valorizam muito: mentalidade competitiva. Segundo seu ex-treinador, ele sempre foi um jogador que se cobra bastante, que trabalha duro e que busca evolução constante. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando ainda estava se adaptando fisicamente ao ritmo do futebol de base mais forte, ele nunca deixou de se dedicar. E isso fez toda a diferença. Com trabalho, paciência e adaptação, ele encontrou seu espaço como centroavante e passou a crescer dentro do clube. Hoje, esse crescimento chama a atenção no Flamengo. Claro, ninguém dentro do clube quer colocar pressão excessiva sobre o garoto. O próprio departamento de base reforça que o desenvolvimento precisa ser feito com calma, respeitando cada etapa da formação do atleta. Mas uma coisa é impossível negar: Josmar já começa a despertar curiosidade, expectativa e esperança entre os torcedores rubro-negros. Afinal, a história do Flamengo está cheia de jogadores que surgiram jovens na base e acabaram se tornando ídolos. E quando um garoto de 17 anos começa a fazer gols, mostrar personalidade e ganhar espaço rapidamente, é impossível não imaginar o futuro. Será que estamos vendo nascer mais um talento capaz de vestir o manto no Maracanã lotado? Será que daqui a alguns anos a nação vai lembrar desses primeiros jogos como o começo de uma grande história? Só o tempo vai responder. Mas uma coisa é certa: o nome Josmar já entrou no radar de quem acompanha o futebol de base do Flamengo. E pode ser que muito em breve ele entre também no radar de todo o Brasil. Se você chegou até aqui e também acredita que o Flamengo sempre revela grandes talentos, já deixa o seu like para fortalecer. E comenta aqui embaixo seu nome mais sua cidade. Quero saber de onde a nação rubro-negra está acompanhando essa nova promessa do Mengão.